Ora bem, a Alfândega é uma instituição que já vem do tempo da Idade Média. E na Idade Média o Porto já era uma cidade muito comercial e, portanto, como estava aqui na Foz do Rio, os barcos para entrarem ou saírem, ou então para as pessoas passarem da margem sul para a margem norte e norte para sul, tinham que pagar direitos às pessoas que eram as senhoras desta zona. E o Bispo do Porto era, na altura, a grande autoridade e era para ele que iam muitos destes dinheiros, dos impostos. Ora, e o rei começou a achar um pouco estranho que tanto dinheiro ficasse no Bispo. E então instituiu a Alfândega Régia, aqui no Porto, num edifício que hoje é conhecido pela Casa do Infante. E, portanto, fica na zona mesmo da Ribeira, perto da Praça do Cubo, perto do Mercado de Freira Borges. Portanto, e aí instalou os seus funcionários que eram responsáveis por cobrar os direitos que teriam que ser entregues à coroa, ao rei. Mas ao longo dos tempos o comércio aumentou bastante aqui na cidade do Porto e aquele espaço para ter os serviços e os armazéns tornou-se demasiado pequeno, principalmente a partir do século XVIII, quando o comércio do vinho do Porto aumentou exponencialmente. E então os homens, os comerciantes, as autoridades começam a pensar: temos que ter um novo espaço, novas instalações para a alfândega, condignas, para termos os serviços, para termos os grandes armazéns. Teria que ser perto da Ribeira, já que o porto, os cais, onde chegavam os navios, eram nesta zona. E então o projeto que acabou por vingar fez desaparecer uma praia. Este edifício foi construído em cima da antiga praia de Miragaia. Desaguavam aqui 2 pequenos cursos de água, que ainda existem, mas estão em zonas subterrâneas. E, portanto, esta zona da cidade mudou bastante. Toda esta zona aqui de Miragaia perdeu a sua ligação direta com o rio, perdeu a sua praia e ganhou esta grande parede de granito que lhe tapou a visão. E, portanto, desde meados do século XIX, precisamente 1859, o edifício foi sendo construído e foi sendo instalado e foi sendo logo usado para acolher os escritórios e também os armazéns. Só que, quase que à semelhança de muito do que se faz neste país, esta construção neste local acabou por não ter sentido, porque os navios sempre tiveram alguma dificuldade, e cada vez eram maiores, em entrar na Barra do Douro. E já no período em que se fazia este edifício, se projetava já um novo porto, neste caso para a zona de Leixões. E então esse porto entra em funcionamento e o cais mudou-se para lá. Portanto, os grandes navios, toda a entrada e saída de mercadorias, passou a ser lá e não aqui. E, portanto, paulatinamente o edifício foi perdendo um pouco dessas funções que se foram deslocando para a zona do Porto de Leixões, para a zona também do aeroporto. E finalmente, digamos que o momento mais também determinante para o esvaziamento deste edifício foi a entrada de Portugal na União Europeia. A livre circulação de pessoas e bens acabou por fazer acabar muitos dos serviços que havia. A alfândega, dizemos que é um conjunto de pessoas, um serviço que faz parte do Ministério das Finanças. Ainda existem, muitas pessoas já tiveram contacto, por exemplo, quando viajam e têm que passar na alfândega para declarar algum produto. Mas agora referimos que ainda existem serviços aqui no edifício. O edifício não está esvaziado de todo da sua função aduaneira, porque ainda há funcionários e equipas a trabalhar aqui. Serviços relacionados, por exemplo, com legalização de veículos que são adquiridos noutros países e depois têm que passar pelo processo de legalização. Está aqui sediada uma equipa que faz realmente controlo de algum tráfico. E é também aqui, nesta via, que nós destacamos hoje o trabalho da alfândega, que é o combate ao tráfico ilegal de espécies animais e vegetais, e também o combate ao tráfico de drogas.
e aí realmente mesmo os mais jovens são atentos às notícias e percebem o que é que na alfândega se faz. E com a história do contrabandista também ajudamos, porque há contrabando, porque há a alfândega a controlar, e há que controlar porque há contrabando. Portanto, há aqui um gato e um rato. Como esta alfândega tutelava a região norte, há relatos de que nas fronteiras se contrabandeava de tudo, desde géneros alimentares, a sabão, a chocolate, a ouro, animais vivos, tudo o que pudéssemos imaginar, tudo o que é comprado e vendido era contrabandeado. É claro que isso também tinha a ver com a pobreza com que muitas das famílias do interior viviam e que para ganhar a vida dedicavam-se ao contrabando. Depois do 25 de Abril, a vida foi melhorando e depois também com a entrada no espaço da União, livre circulação de pessoas e bens, esse contrabando foi caindo em desuso. Agora é mais o tráfico, porque são substâncias ilícitas, não é? que são escondidas e traficadas, mas o velho contrabando também é uma arte em extinção e tem havido mesmo projetos museológicos nas zonas de fronteira, que têm passado até pela reconstituição dos sítios, dos percursos em que as pessoas a pé, de burro, a cavalo, faziam essa passagem entre fronteiras, levando umas coisas e trazendo outras. Portanto, dependia sempre do que é que em Portugal havia e do que é que em Espanha havia, dependendo das diferenças dos valores. Portanto, o tabaco, o café, foi também uma matéria muito... E o azeite. E a Coca-Cola, por exemplo. Porque até 25 de Abril, em Portugal continental, era proibido. E, portanto, livros, literatura, música, durante o Estado Novo. Portanto, quase tudo era passível de se poder contrabandear.